Olá, hoje estamos aqui para falarmos sobre vetores, ou seja, continuarmos a falar sobre vetores. A semana passada a gente já tinha começado uma introdução ao tipo de vetor, né? Foi a primeira parte, e hoje estamos dando então uma continuação na parte 2. Então, vamos fazer uma revisãozinha, né? Que seria o conceito de vetor. Vetor, então, é uma variável, ou seja, é um espaço que eu reservo de memória para armazenar valores durante a execução de um programa, tá bom? Só que essa variável eu posso armazenar N valores, né, de mesmo tipo e tamanho. Então, ela é uma variável composta. E a gente diz até que ela é homogênea pelo fato de serem todos do mesmo tipo e tamanho. Ou seja, se a minha variável, né, eu colocar uma variável composta, né, do tipo int, todos os elementos que armazenar dentro dela serão do tipo int, né? Se forem floats, todos serão floats e assim por diante. Então, na declaração de um vetor, eu sei que ele é um vetor, né? Porque ele vai ter esse colchete aqui depois do nome da variável, me dizendo quantos elementos daquele tipo serão armazenados lá dentro. E são tipos, são valores distintos, quer dizer, eles são isolados uns dos outros. É como se eu tivesse várias N variáveis simples juntas, tá bom? Só que todas elas teriam o mesmo nome. Então, tipo significa o tipo do valor que vai ser armazenado no vetor, por exemplo, int, float, char, né? O nome do vetor, então seria o nome da variável que eu quero dar para ela, é a mesma ideia das variáveis comuns que a gente tinha, né? Então, por exemplo, vou chamar o meu vetorzinho de vet1. E aqui dentro do colchete, quantidade de elementos significa quantos valores de um determinado tipo, né? Do tipo que eu falei, vão ser armazenados dentro desse vetor. Então, relembrando também que nós vimos a semana passada, se o meu vetorzinho, por exemplo, for do tipo int, já que um int ocupa 2 bytes de memória, dependendo da quantidade de elementos que eu colocar aqui, vai ser aquele tamanho, né, multiplicado. Então, por exemplo, se o meu vetor for ter 5 elementos, todos do tipo int, como cada int é 2 bytes, 5 vezes 2 daria 10, ou seja, vai ser reservado um espaço de 10 bytes na memória para que a cada 2 eu armazene um número inteiro dentro desse vetor, tá bom? Então, é sempre a quantidade multiplicada pelo tamanho do tipo que eu indicar. Então, lembrando que ints ocupam 2 bytes, floats ocupam 4, double ocupam 8 e o char ocupa 1, tá bom? Então, isso que nós tínhamos visto a semana passada. Esse exemplinho aqui, nós também vimos a semana passada, e eu vou revê-lo, que é para a gente relembrar o que a gente podia fazer com vetores. Então, era um programinha para receber números, né, num vetorzinho de 50 posições. Então, eu vou receber 50 números, tá? Já que meu vetor tem 50 posições, significa que eu posso receber 50 números e armazená-los dentro desse vetor. E, em seguida, mostrar os números que estão no vetor, tá? Então, aqui nós tínhamos o começo do nosso programinha. Eu declarei um vetor, ele se chama val, tá? Do tipo inteiro. E dentro do colchetes eu coloquei 50, ou seja, eu vou poder armazenar dentro desse espaço da variável val, do vetorzinho val, 50 números inteiros. O tamanho que vai ser reservado aqui vão ser 100 bytes, porque cada int é 2, 2 vezes 50, 100. Então, num espaço de 100 bytes, vai ser reservado para o meu vetor val, onde a cada 2 bytes eu vou poder estar armazenando um determinado número inteiro, né, que eu quiser. E temos também aqui a variável i, que é aquela que vai ser usada para representar o número da posição dentro desse vetor. Então, como o nosso vetorzinho vai ter espaço para 50 números, cada espacinho, né, para cada um desses 50 números, é representado por um índice ou uma posição, é a mesma coisa, índice ou posição, tá? Então, lembrando também que nós vimos a semana passada, que a primeira posição é chamada posição 0. Então, a gente não começa de posição 1, a gente sempre começa de posição 0. Depois aqui é a posição 1, a 2, a 3 e assim por diante. Como nós temos 50, o número da última posição vai ser o 49.
Então, começamos do 0 e vamos até o 49, temos as 50 posições ou 50 índices. Então, cada um desses números, dessas posições, a gente pode representar pela variável, por uma variável inteira. No caso, a gente está usando aqui uma chamada I de índice, mas poderia ser qualquer nome, tá? E vamos utilizá-la dentro do colchete. O conteúdo dessa variável vai simbolizar o número da posição que eu estou me referenciando. Então, começamos o nosso main, fizemos um set locale e aqui temos o restinho do nosso programa. Este primeiro for que está aqui, né? Voltando aqui, o primeiro for que está aqui é o for para mostrar o recebimento dos números. Então, eu fiz um for, onde quem está variando aqui é a minha variável i, eu comecei ela de 0, porque o 0 é o número da minha primeira posição. Eu vou fazer isso enquanto o meu i for menor ou igual a 49. Aqui também poderia ser colocado i menor que 50. Então, de todo jeito, eu vou até 49, inclusive, e toda vez que voltar para trás neste for, eu vou incrementar meu i de uma unidade. Então, aqui dentro do bloquinho do for, eu estou pedindo para que seja digitado um número. O número que for digitado, eu vou receber com o CIN, guardar dentro do vetorzinho chamado val, mas eu tenho que dizer sempre qual é a posição. Então, sempre quando a gente trabalha com vetores, a gente tem que dizer qual posição lá dentro eu estou me referenciando, tá bom? Então, dentro do colchetes, aqui no caso, ou eu coloco exatamente o número da posição, ou a posição 0, a posição 1, ou a 2, ou a 3, ou assim por diante, ou coloco uma variável que o processador pega, no caso, o conteúdo dela no momento e substitui aqui, tá? Então, se é a primeira vez que eu estou começando aqui, meu i está valendo 0. Portanto, quando ele chegar nesse CIN, este i vale 0, ele vai colocar um 0 aqui dentro. Então, o que for recebido vai ser armazenado na casinha 0, né, na posição 0, dentro do vetor val. Aí, ele volta para trás neste for, faz um i++, ele vai para 1, né, porque ele estava com 0, vai para 1. 1 é menor que 49 vai receber outro número e guardar em qual casinha? Na casinha 1, por quê? Porque i agora tem um conteúdo 1. Então, esse valor de i vai ser substituído aqui, e o processador vai entender que é para guardar na casinha 1 dentro do vetor val. E assim por diante ele vai virar 2, vai guardar na casinha 2, ele vai voltar para trás, o i vai virar 3, vai guardar na casinha 3, até que eu chegue na casinha 49. Tá? Que seria a minha última. Na hora que eu voltar para trás, o i for incrementado, ele vai virar 50. Quando eu chegar aqui, 50 é menor ou igual a 49? Não é, é falso. Não executo mais o meu for e vou para frente. Então, com este for aqui, ó, ele foi passado aqui 50 vezes, e cada vez que eu passo aqui dentro, o valor da variável i é a única coisa que foi modificada, tá? A primeira vez ele tinha um conteúdo 0, depois ela tinha 1, tinha 2, tinha 3. Ou seja, eu consegui armazenar 50 números nas 50 posições dentro desse vetor val. Na sequência aqui, então, quando eu caí fora do for, eu coloquei esse título no vídeo, né? Quais são os números armazenados no meu vetor. Montei um outro for, que agora é um for para mostrar o que tem dentro do vetor, tá bom? Então, ele também começa meu i de 0, porque eu quero começar a mostrar o que está na primeira casinha, na posição 0. Meu i vai até 49 e mais. Então, vejam que num for, olha, eu consigo saber exatamente o meu índice, quanto que ele vai variar, né? Ele vai variar de 0 a 49, sendo incrementado de 1 em 1. Aqui dentro do bloquinho, que ficou um bloquinho de um comando só, né? Eu estou mandando ir para o vídeo a palavrinha posição, aparecendo o conteúdo da variável i, né? E 2 pontos, e mostrando realmente o que tem nessa casinha i dentro do vetor val. Então, da primeira vez, vai aparecer o que no vídeo? Posição 0, 2 pontos, e o conteúdo que está na posição 0 dentro do vetor val. Então, se eu tivesse guardado o número 8 lá, apareceria esse número 8, porque aqui eu estou mandando mostrar o que tem dentro do vetor val, tá? Na casinha aí. Da segunda vez que passar aqui, vai aparecer posição 1, 2 pontos, e o conteúdo da casinha 1 dentro de val. Na terceira vez, vai aparecer posição 2, né? Porque o i vai ser incrementado de 1 em 1,
dois pontos, o que tem na casinha 2 de volta. Até que chegue na posição 49, dois pontos, o que tem dentro da casinha 49. Então, este for aqui também vai funcionar 50 vezes num loop, até que meu i estoure, né? Chegue a 50 e ele cai fora. Então, aqui é um programinha básico, né? Só para mostrarmos como a gente armazena alguma coisa num vetor, em todas as suas posições, e mostrando o conteúdo delas. Isso aqui foi algo que a gente viu a semana passada, e estamos fazendo uma revisão. Vamos dar um prosseguimento agora ao nosso assunto de vetores, mostrando um pouquinho mais sobre aqueles índices, né? Que é o número que fica dentro do colchete, que me diz qual posição, qual índice eu estou me referenciando. Então, o que eu quero dizer aqui é que aquele índice, né, aquela variável que eu coloco lá dentro, aquele i, né, que a gente está usando o i, essa variável dentro do colchete, ela também pode ser incrementada ou decrementada. Então, vamos ver um exemplinho aqui. Eu criei aqui um vetorzinho chamado A, com 5 posições, né, inteiros. Então, cabem lá dentro 5 números inteiros distintos, e as posições vão ser 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, sempre começando da posição 0, como são 5 elementos, eu vou até a 4. Eu já sei que ele é assim. Aqui temos uma variável i, que é a que eu vou usar de índice, né, dentro do colchetes, e eu já estou dizendo que ela está sendo começada com o conteúdo 0. Aí, na sequência, eu fiz o que aqui, ó? Mandei armazenar o quê? Um 10 na casinha i. I vale quanto? 0. Acabei de jogar um 0 lá dentro. Então, o 10 vai ser armazenado na posição 0 dentro do vetor A. Então, se eu fosse olhar o meu vetorzinho, ó, ele estaria desse jeito agora, tá bom? Então, tá aqui o vetor A, ó, das posições de 0 a 4. Aqui a minha variável i. No momento, ela tá com conteúdo 0, que eu tinha colocado lá em cima. Então, este 10 foi colocado na casinha 0, porque i tem um conteúdo 0. Então, o 10 é o que vai lá para a memória. Então, lembrando também que esses numerozinhos que estão embaixo aqui não ficam armazenados na memória, eles servem apenas para a gente visualmente saber qual é a casinha. Mas o processador usa esse número aqui dentro para se deslocar aqui dentro, tá bom? Como ele é um int, ele vai pulando de 2 em 2 bytes, ele sabe que ele está mudando de posição, correto? Então, o que nós fizemos aqui, jogamos um 10 na casinha 0. Até aí, tudo bem, a gente já tinha visto esse assunto. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Eu estou pegando agora um próximo comando, tá? Eu quero colocar dentro do meu vetor A, nesta posição, o número 8. Mas o que é esta posição aqui? Aqui está escrito mais i, tá bom? Ou seja, a gente já aprendeu que o mais significa incremento de uma unidade, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui dentro é que eu quero que o meu i seja incrementado de uma unidade e depois o 8 seja armazenado nesse novo valor de i, tá bom? Porque o mais i, né, o mais está dizendo que primeiro se incrementa, depois se armazena. Então, é uma ideia de 2 comandos serem feitos num comando só. Até coloquei aqui, ó. Tá dizendo que i vai ser adicionado de uma unidade, ou seja, se ele tinha 0, ele vai para 1. Aí, depois, eu vou pegar o número 8 e armazenar nessa posição 1 dentro do vetorzinho A, tá bom? Então, ele vai ficar assim agora. Então, meu i passou para o valor 1 e eu coloquei esse 8 na posição 1. Então, já tinha um 10 na 0, agora ele ganhou um 8 nessa posição 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse feito estes 2 comandos. Então, em vez de eu fazer isso aqui num comando só, eu poderia ter feito estes 2 comandos. Ou seja, primeiro incrementei 1 na variável i, que ela passou de 0 para 1, e depois eu peguei esse 8 e eu coloquei na posição 1 dentro desse vetorzinho A. Então, i adicionado de uma unidade fica com 1, e o armazeno 8 nessa posição i, que é o valor 1 dentro do vetor, tá bom? Então, ele ficaria com esse conteúdo. Então, em vez de eu fazer essas 2 coisas, primeiro incremento i, depois armazeno alguma coisa lá, eu posso fazer em um comando só isso daí.
E por que ele vai primeiro somar o i em uma unidade? Porque o mais ficou antes do i. Então, ele vai entender que isso aqui é para ser feito primeiro, antes de tentar jogar o 8 lá dentro. Tá bom? Então, esse é o incremento de um índice. Continuando, então, lá, tá? Estamos no mesmo conteúdo que a gente tinha. O que está fazendo aqui agora? Ó, meu i até agora está parado com o conteúdo 1, tá bom? Então, neste comandinho aqui, eu estou tentando armazenar o número 7 no vetorzinho A, em qual casinha? I mais 1. Meu i, então, tá com 1. 1 mais 1 fica 2, tá bom? Então, o 2 vai ser substituído aqui dentro e eu vou jogar o número 7 na casinha 2. Até aí, tudo bem. Só que este i não é incrementado de nada. Isso aqui é só uma continha aritmética, tá bom? Se fosse mais, aí sim, você soma 1 e armazena esse novo resultado na variável. Só assim, é só um cálculo aritmético. Ninguém recebe nenhum novo conteúdo. Então, o i é adicionado apenas no cálculo, mas seu valor não é alterado. E fica valendo 2. Portanto, esse 7 é jogado aqui na posição 2, tá bom? Então, ele veio para cá. Então, vejam que o i continua com o número 1, ele não foi alterado, mas foi colocado alguma coisa na casinha 2, que é o número 7, tá? Por quê? Porque aqui dentro deste colchetes ficou 1 mais 1, 2, ele veio para o 2 e colocou lá. Mas i permaneceu com o valor 1. Próximo comandinho agora, colocar um 6 na posição i do vetor A. Quanto tem o meu i? Ainda está com 1, correto? Ou seja, se ainda está com 1, qual é a posição 1? É essa que já tinha o número 8. Ou seja, eu vou colocar um 6 em cima deste 8, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. O meu i continua com 1, mas nessa posição 1 eu joguei o número 6. Eu deixei até aqui cortadinho para saber que já existia um número lá, antigamente lá, mas o novo número agora é o 6. Correto? Então, vejam, ó, isso aqui não alterou o valor de i, portanto, o i continuou com 1 e agora recebeu isso daí. Agora sim, vamos fazer um i mais mais. Então, i mais mais é isoladinho, significa incremento de uma unidade na variável i. Quanto temos na nossa variável i? Tem 1, portanto, vai ficar com conteúdo 2, tá? Porque i mais mais soma uma unidade e armazena um novo resultado dentro da própria variável i, tá bom? Então, i mais mais é diferente de i mais 1, tá bom? Entender bem isso aí. Então, agora, como é que ficou quando eu fiz esse comandinho? Aqui continua ainda a mesma coisa, né? E agora, a minha variável i tem um conteúdo 2. Continuando ainda o que a gente estava fazendo. Eu vou lá no meu vetor A, só que agora eu estou fazendo alguma coisa diferente, tá bom? Eu quero colocar um 9 dentro dessa posição. Só que aqui está escrito agora i mais mais. Então, é diferente daquele que a gente viu lá atrás. Lá atrás era mais i. Então, mais i é diferente de i mais quando está dentro de um colchete aqui. Por quê? Lá no mais i, primeiro eu incrementei o i, depois eu armazenei. Aqui não. Como o mais está depois do i, o processador vai entender que primeiro é para armazenar o número 9 na posição i, depois a gente incrementa essa variável i com uma unidade. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, lembrando que o nosso i, a gente veio lá de trás, ele tinha o número 2, né? O conteúdo 2. Então, portanto, eu vou colocar o número 9, né, nessa posição 2. Depois, eu vou incrementar o meu i, que estava com 2, que vai agora virar para 3. Então, ele vai ficar assim agora. Bom, então, este 9 que foi para a casinha 2, ó, na casinha 2 já existia um número 7 que eu tinha colocado da outra vez. Então, ele foi tirado, os bits foram alterados para representar o número 9. E agora, meu i vale 3. Tá bom? Então, primeiro armazenamos, depois incrementamos. Isso aqui que está aqui, né, que também é um comando só, ele poderia ser quebrado em 2 comandos separados. Tá? Ou seja, primeiro eu armazenaria o 9 na posição i, ou seja, na posição 2. Aí é que eu peguei o meu i e fiz ele mais para virar 3.
tá? Então, lá atrás, quando eu tinha o mais i, era a mesma coisa que eu fizesse primeiro o incremento de i, depois armazenado. Aqui, quando é o i mais, primeiro eu armazeno, depois eu incremento, tá? Então, em vez de eu usar isso, eu posso usar deste jeito também. Então, é bom a gente entender como funciona isso, porque às vezes a gente pega códigos, né, ou livros que estão desse jeito, a gente entender o que está acontecendo aqui dentro, tá? Então, é a ideia de 2 comandos num comando só. Continuando ainda, então nós estamos nessa situação, tá bom? Vou fazer agora com um sinal de menos. Então é a mesma ideia, tá? Eu tenho meu vetor A e eu quero fazer um I menos menos e jogar um 5 nessa posição que está aqui. Então, ó, o menos menos, como a mesma ideia do mais aqui em cima, ele está aparecendo depois. Se ele aparece depois, ou seja, o I também vai ser decrementado depois, né? Então, aqui em cima a gente também incrementou o I depois do armazenamento. Então, aqui a gente também decrementa o I depois do armazenamento. Ou seja, o 5 vai ser armazenado na posição I primeiro, que é o 3, correto? Tá na posição 3. Eu coloco esse 5 nessa posição 3, depois eu decremento o meu I. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ou vou colocar o 5 na posição 3, né? Porque o I tinha 3 aqui em cima, ganhou um 5. Agora, eu decrementei meu I de 1 unidade. Então, ele estava com 3, ele foi para 2, correto? Então, isso aqui também é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Coloco 5 na posição I, ou seja, na posição 3. Depois é que eu peguei esse I que tinha 3, subtraí uma unidade para ele ficar com 2. Então, em vez de eu fazer esses 2 comandos, eu fiz esse aqui sozinho. Tá bom? Então, isso aqui é para a gente ilustrar a ideia dos incrementos e decrementos. Então, aqui eu fiz um resuminho, né, do que a gente falou. Então, quando num vetor o meu índice for mais i, o i é incrementado antes do armazenamento. Se eu fizer menos i, o i é decrementado antes do armazenamento. Se eu fizer i mais, né, ao contrário desse, então i é incrementado depois do armazenamento. E se for i menos, o i é decrementado depois do armazenamento, tá? Então, isso aqui é um resuminho dessa parte que a gente viu agora. Vamos ver um outro exercício aqui, né? Um exercício resolvido que eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho mais de vetores, para reforçar um pouco mais esse assunto. Esse programinha aqui, a gente vai receber 5 números num vetor, então o tamanho dele vai ser de 5, e outros 5 números num segundo vetor. Então, na verdade, vão ser digitados 10 números, né? Só que os 5 primeiros vão ficar num primeiro vetor, os próximos 5 num segundo vetor. Tudo bem? Vamos ter que fazer o que depois? Somar os valores de mesmo índice de cada vetor, armazenando o resultado no mesmo índice em um terceiro vetor. Então, vai aparecer um terceiro vetor nessa história. E vamos visualizar esse terceiro vetor. Então, o que é a ideia? Então, aqui no começo, tudo bem. Podemos fazer um forzinho, onde a gente armazena, né? Pede para digitar um número, a gente guarda dentro de um primeiro vetor, depois podemos fazer um segundo forzinho, armazenando outros 5 números digitados no segundo vetor. Aí, o que é essa soma de valores de mesmo índice? Significa o quê? Eu vou pegar o que estiver na posição 0 do primeiro vetor, vou somar com o que estiver na posição 0 do segundo vetor e armazenar o resultado na posição 0 do terceiro vetor. Depois eu vou pegar o que estiver na posição 1 do primeiro vetor, somar com a posição 1 do segundo vetor e armazenar na posição 1 do terceiro vetor. Tá? Isso é o que eu estou falando aqui. Somar os valores de mesmo índice de cada vetor, armazenando o resultado no mesmo índice de um terceiro vetor. Então, como ficaria o nosso programinha, né? Temos nossos includes. Então, vejam que aqui eu declarei 3 vetores, chamei um de V1, V2 e V3. Cada um deles tem um tamanho de 5, tá? Porque é o tamanho deles, os 2 são para receber dados, o terceiro para armazenar resultado. E uma variável i. Então, nesse caso aqui, apesar de eu ter 3 vetores, o i vai servir para
para os mesmos três variáveis, para os mesmos três vetores. Às vezes, quando a gente trabalha com vetores diferentes, a gente precisa ter uma variável índice para cada um respectivo, porque nem sempre no mesmo momento o número da casinha de um é o mesmo número da casinha do outro. No nosso exemplo aqui, vai ser, tá? Por isso que eu usei só apenas a variável i. Comecei meu main, né? Fiz meu set locale normal. Aqui temos o primeiro for. Então vejam que fiz o meu i variar de 0 a 4, tá? Porque ele tem 5 posições, vai de 0 a 4. Aqui dentro eu vou pedir para digitar um número e guardando dentro do vetor V1, casinha i. Então, ele vai passar aqui 5 vezes, cada vez que passar aqui é uma posição i. Então, da primeira vez eu guardo na posição 0, depois na 1, depois na 2, depois na 3, depois na 4. Ou seja, quando ele cair fora aqui do fora, é porque o meu i estourou de 5, então, caí fora, já preenchi o vetor V1. Vou fazer o que, então, na sequência? Um segundo for, com a mesma ideia, só que agora jogando os números no vetor V2, tá? Então, vejam que o meu i começou de novo de 0 a 4, estou usando o mesmo índice, né? Mas agora no vetor V2. Então, agora chegou a hora da gente fazer a soma, tá? Então, como é que vai ficar esse meu forzinho aqui? Peguei o mesmo i, variando de 0 a 4, e vejam como ficou minha soma aqui, ó. Eu vou pegar o que está na posição i do vetor V1, somar com o que está na posição i do vetor V2 e armazenar na posição i do vetor V3, que é o que ele pediu no enunciado. Então, vejam que deu para usar o mesmo variável i nos três vetores. Então, da primeira vez, como o meu i é 0, eu somo o que está na posição 0 de V1 com o número que está guardado na posição 0 de V2, o resultado armazeno na posição 0 de V3. E já aproveito e coloco no vídeo, né, o resultado. Ó, o soma do índice, aqui como o meu i está valendo 0, né, vai aparecer soma do índice 0, 2 pontos, e vou mostrar o que está nessa casinha 0 de V3, que é o que eu acabei de guardar lá dentro. Volto no for, i mais vai para 1, vou pegar o que está na casinha 1 de V1, somar com o que está na casinha 1 de V2, resultado armazenar, casinha 1 de V3. E mostrar aqui embaixo, soma do índice 1, 2 pontos, o que está na casinha 1 de V3, tá? E ele vai assim até passar pelos de 0 a 4, vai passar 5 vezes aqui dentro. E o programinha termina aqui fora, tá bom? Então, com 3 forzinhos a gente conseguiu resolver. O mesmo variável índice i, a gente pôde trabalhar para os 3 vetores. Aqui eu fiz um exemplinho mostrando como seria, né? Se eu tivesse, por exemplo, no primeiro for armazenado esses números, em cada casinha, 6, 10, 8, 4, 7, tá? Exemplo de digitação. No vetor V2 armazenei esses outros. Quando eu fiz o terceiro forzinho para pegar, ó, então, eu fiz a soma e armazenei aqui embaixo. Então, ó, o que estava na posição 0 desse com 0 desse. Então, 6 mais 13 deu 19, vim aqui na casinha 0, coloquei o 19. Da casinha 1, 10 com 21, 31, 8 com 9, 17. Assim por diante eu fui fazendo até preencher e fui mostrando, tá? Então, às vezes também para a gente entender a lógica de um programinha que tem vetor, às vezes é interessante a gente desenhar, tá? Num papel, como ficaria, a gente desenha o vetor, aí a gente vai saber de quanto a quanto que eu vou variar, como é que eu vou fazer essa soma, e eu vejo, ó, todo mundo na posição 0, todo mundo na 1, na 2, na 3, na 4, então o mesmo índice I serve para os 3 vetores, tá bom? Outro programinha aqui, esse ficou bem pequeno aqui, né, de tamanho, receber os valores de vendas de cada mês do ano de 2019 num vetor. Então, os valores de vendas de cada mês. Se um ano tem 12 meses, eu vou precisar de um vetor de tamanho 12, né? No caso, float, porque vou receber valores monetários. Se ele vai ter 12 de tamanho, ele vai de 0 a 11. O que eu faço lá? Bom, tudo bem. Para receber é fácil. A gente viu que um forzinho, uso uma variável i, que vai variar de 0 a 11, peço para digitar e vou guardando lá dentro. Até aí, tudo bem. Depois está pedindo para fazer o quê? Armazenar o valor dessas vendas por trimestre num outro vetor.
Então, o que é trimestre? Trimestre significa 3 meses, né? Então, o que ele está querendo fazer seria a ideia de eu pegar lá nesse vetor primeiro que eu guardei, o que for referente ao mês de janeiro, fevereiro e março, seria um primeiro trimestre, eu somaria esses 3 valores, eu tenho o valor do trimestre. E eu vou nesse outro vetor, nesse segundo vetor que está pedindo lá, e vou guardar lá esse valor desse trimestre. Então, essas posições seriam qual? 0, 1 e 2, que, né? Seria janeiro, fevereiro e março. Depois, abril, maio e junho, seriam os 3 próximos meses, somando, dá um resultado, eu vou no outro vetor e guardo na próxima casinha. Então, esse segundo vetor vai ter quantas posições? Como a gente tem 4 trimestres num ano, eu vou ter um vetorzinho de 4. Tá bom? Então, de 4, ele vai de posição 0 a 3. A posição 0 é o primeiro trimestre, a posição 1 é o segundo trimestre, a posição 2, terceiro trimestre, a posição 3, o quarto trimestre, tá? E vai recebendo os totais de cada um. E eu vou mostrar como ficou esse vetorzinho. Vamos ver o nosso programinha, então, aqui, ó. Eu criei um vetor aqui tipo float, né? Chamei ele de VMês, tá? Que é o vetor dos meses, de tamanho 12, e criei um chamado VTRI, tá? Vetor de trimestre, de 4 posições. Então, lembrando que esse ficou com tamanho de 12, porque eu tenho 12 meses para guardar os valores de cada mês, e esse aqui ficou com tamanho 4, porque eu tenho 4 trimestres no ano, então ficou com 4 lá bonitinho. A minha variável i, né, ficou aqui inteira, porque ela é uma variável inteira, tá? Então, ela não pode ficar lá em cima como float. Toda variável que a gente usar dentro de um colchete para ser índice, ela é obrigatoriamente ser inteira. Não adianta a gente criar ela como float, mesmo só colocando números inteiros lá dentro, o compilador já não vai deixar, tá bom? Então, sempre tem que ser inteira. Comecei meu main, tá bom? Fiz o meu primeiro for aqui, tá? Que é o for de receber os meses. Então, o meu i aqui vai variar de 0 a 11, que nem a gente comentou. E eu coloquei até uma mensagenzinha aqui para o usuário saber, ó. Digite as vendas do mês, ó. Ó como eu coloquei aqui. Eu não vou colocar o valor de i, porque i é 0. Se o usuário ficar assim, digite as vendas do mês 0, o que é mês 0? Para ele, os meses vai de 1 a 12, para um usuário normal, né? Então, eu peguei, aproveitei e mostrei aqui de i mais 1. Então, vejam que i mais 1 não estraga o valor do i, ele só faz uma continha ali na hora. Então, da primeira vez que eu entrei aqui, se o meu i valia 0, vai aparecer o que no vídeo? Digite as vendas do mês 1, porque 0 mais 1, 1, 2 pontos. Aí o usuário vai digitar e eu vou receber e guardar dentro do vetor vMês, na casinha 0, tá? Que é a casinha do primeiro mês, corresponderia ao mês de janeiro. Vai voltar para trás, meu i vai valer 1, aí ele vai mostrar, digite as vendas do mês 2, porque 1 mais 1 vai dar 2, e ele vai guardar aquela venda na casinha 1, tá? Então, aqui vai servir para ele armazenar da casinha 0 até a casinha 11, referente aos meses de janeiro e dezembro de 2019, tá bom? Bom, feito isso, agora eu teria que fazer o quê? Começar a somar a cada 3 meses e guardar naquele outro vetor, que é o vetor tri. Então, eu fiz aqui um forzinho separado, que seria para o primeiro trimestre. Meu i aqui, ó, está sendo variado de 0 a 2. Por quê? Porque o índice 0, 1 e 2 são os 3 primeiros meses do ano, que seria janeiro, fevereiro e março, tá bom? Então, esse forzinho aqui vai funcionar, passar aqui 3 vezes, e eu vou pegar o que está no vetor vMês, nessa posição I, vou somar com o que está no vetorzinho vTri, na posição 0, porque é o primeiro trimestre, é a posição 0, o resultado armazeno aqui, tá? Como ele vai ficar passando aqui várias vezes, cada vez que ele passar aqui é o que eu já tinha, mais o novo mês e armazeno lá. O que eu já tinha, mais o primeiro mês e armazeno lá. Quando ele passar aqui 3 vezes, o vetor tri na posição 0 vai ter o acumulado dos 3 meses, tá? É o que eu quis fazer na forma de forzinho. Eu também poderia ter pego o que estava no vMês da casinha 0, né, direto, só colocando, né, diretamente. vMês casinha 0, mais vMês casinha 1, mais vMês casinha 2, armazena no vTri casinha 0. Podia ter feito isso também, mas eu quis fazer em forma de forzinho para mostrar o loop acontecendo aqui no vetor.
Então, esse primeiro for funcionaria para o primeiro trimestre, este outro aqui está funcionando para o segundo trimestre, então agora vejam que o meu i, ele vai até 5, eu não inicializei ele aqui. Por que eu não inicializei ele aqui? Porque quando eu saí do for anterior, é porque ele estava estourado, né? Eu só queria que ele fosse no 0, 1 e 2. Quando ele caiu aqui fora, meu for caiu fora porque o i estava valendo 3, né? Ele foi incrementado de uma unidade, passou para 3, caiu fora. Então, quando ele chegou nesse for aqui de fora, ele já era 3, que era o que eu queria que inicializasse. Porque nesse segundo trimestre, eu quero somar o 3, 4 e 5, né? Que está na casinha 3, na casinha 4 e na casinha 5. Portanto, o meu i já está com 3. Então, nem precisei inicializar. Coloquei apenas o ponto e vírgula, né? Falei que o meu i, enquanto ele for menor ou igual a 5, e mais. Então, a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar sempre o que está naquela casinha do VMEIS de I, só que agora eu somo dentro do vetor VTRI da casinha 1, porque a casinha 1 representa o segundo trimestre, correto? Então, é assim que ele vai funcionar. Aí, ele vem para o terceiro for, que é o terceiro trimestre. De novo, não coloquei nada para inicializar o I, por quê? Porque quando ele saiu fora deste outro for, ele saiu com o conteúdo 6. Então, a posição 6, 7, 8 é o terceiro trimestre, né? Que é o que eu quero que ele some aqui. Então, ele vai ficar variando aqui de 6, 7, 8 e sempre acumulando dentro do vetorzinho tri da casinha 2. E o último for, ele fez aqui para fazer o último trimestre também. Então, também não inicializei o I, por quê? Porque quando ele entrou aqui, ele estava estourado, né? Ele já estava com 9. Então, ele vai funcionar aqui com 9, 10 e 11, né? Que é as 3 vezes que eu quero. Só que agora acumulo na posição 2 do vetor Vtri, tá? E aqui embaixo fiz um último forzinho só para mostrar o que estava que foi armazenado dentro do vetor Vtri. Então, eu mostrava assim, ó, valor do trimestre I mais 1, né? Então, lembrando que o nosso I começou de 0. Então, estou usando essa variável I agora para o vetor Vtri, tá bom? Ele vai variar de 0, 1, 2, 3, tá? Tá aqui. Então, vou mostrar para ele o trimestre 1, né? Porque 0 mais 1 dá 1, mostro que está na casinha 0. Depois, o I vai estar com 1, vou mostrar o número 2 aqui, mas o que está na casinha 1. E assim por diante até mostrar todos os valores. Aqui, eu exemplifiquei, né? Mostrando, para vocês entenderem um pouquinho melhor, como ficaria se eu tivesse armazenado valores aqui no vetor VMEIS e aqui no vetor VTRI. Então, aqui eu coloquei números baixinhos, só para a gente simbolizar, tá? Normalmente, com vendas de um mês, é um número, dependendo do que você está vendendo, é alguma coisa até bem grande, tá? Nem me preocupei em colocar centavos, nada, era mais para vocês entenderem. Então, o vetor VMEIS, lembrando aqui, vai de 0 a 11, representando cada mês, e sempre a cada 3 pedacinhos, ó, 0, 1 e 2, que eu somei, guardei aqui, tá vendo? Na casinha 0, que é a soma do primeiro trimestre. Então, 15 mais 20 dá 35, mais 11 deu 46. Coloquei aqui e guardei aqui, que foi o que fez aquele forzinho do primeiro trimestre. Forzinho do segundo trimestre, tá? Pegou o 8 mais o 6 mais o 12, deu 26, correspondendo à soma do segundo trimestre. E assim por diante nos outros, tá? E ele foi armazenando aqui. Então, de novo, às vezes é interessante a gente desenhar isso aqui primeiro, até, para entender como que é cada trimestre, o que eu tenho que fazer com cada pedacinho da soma de 3 para guardar aqui embaixo. Com isso, às vezes, a gente fica mais clara a ideia de bolar uma lógica para fazer alguma coisa. Bom, então a gente ainda vai ter oportunidade de trabalhar de novo ainda com vetores para frente, até em outros assuntos, e vamos seguindo isso daqui. Bom, então por hoje vamos ficando por aqui, né? Vamos dar encerramento a esse assunto de vetores e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.